Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Nós vamos ler esse texto lá da página 26, tá bom? O texto que você vai ler a seguir é um trecho do diário pessoal de uma jovem alemã chamada Anne Frank, tá? Nele, ela conta como se sentia durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse texto era de um diário pessoal, mas acabou se tornando um relato histórico, né? Por quê? Porque ela conta momentos que sua família passa durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então vamos lá, ó. Quarta-feira, 13 de janeiro de 1943. Querida Kitty, ela escolhe chamar o diário dessa forma, tá? Hoje de manhã fui constantemente interrompida, por isso não consegui terminar nada do que comecei. Temos um novo passatempo, encher pacotes de tempero em pó. O tempero é um dos produtos do senhor Kungl. Ele não conseguiu mais ninguém para encher os pacotes, e além disso, fica mais barato se nós fizermos o serviço. É o tipo de trabalho feito nas prisões. É incrivelmente chato e deixa todo mundo tonto e rindo à toa. Coisas terríveis estão acontecendo lá fora. A qualquer hora, só um minutinho. A qualquer hora do dia ou da noite, pessoas pobres e desamparadas são retiradas das suas casas. Não têm permissão de levar nem mesmo uma sacola com alguma coisa e um pouco de dinheiro. E mesmo quando têm, essas posses lhes são roubadas no caminho. Famílias são rompidas, homens, mulheres e crianças são separados. Crianças chegam da escola e descobrem que os pais desapareceram. Mulheres voltam das compras e descobrem as casas lacradas e que as famílias desapareceram. Os cristãos holandeses também estão com medo porque seus filhos são mandados à Alemanha. Todo mundo anda apavorado. Todas as noites, centenas de aviões passam sobre a Holanda, caminho da cidade alemã, para semear suas bombas em solo alemão. Toda hora, centenas ou talvez milhares de pessoas são mortas na Rússia e na África. Ninguém pode ficar longe do conflito. O mundo inteiro, está em guerra. E mesmo com os aliados se saindo melhor, o fim não está próximo. E quanto a nós, somos bastante felizardos. Temos mais sorte do que milhões de pessoas. Aqui é calmo e seguro. E estamos usando o nosso dinheiro para comprar comida. Somos tão egoístas que falamos sobre o depois da guerra e ficamos ansiosos por roupas e sapatos novos, quando deveríamos estar economizando cada centavo para ajudar os outros quando a guerra terminar, para salvar o que pudermos. As crianças deste bairro andam com as camisas finas e sapatos de madeira. Não tem casacos, nem capas, nem meias, nem ninguém para ajudá-las. Mordendo uma cenoura para acalmar as dores da fome. Saem de suas casas frias e andam pelas ruas até as salas de aula ainda mais frias. As coisas ficaram tão ruins na Holanda que hordas de crianças abordam os pedestres para implorar um pedaço de pão, tá? Então, esse diário é um diário pessoal, como eu disse. Ela estava escrevendo para poder desabafar, né? Mas acabou sendo um relato histórico, porque a Anne, ela teve que se esconder com a sua família, tá? Então, dessa forma, eles viviam escondidos, porque a família era de origem judaica, tá? Então, vamos lá, ó, vida em Auschwitz, que é um dos campos de concentração, tá? Anne Frank, jovem alemã de origem judaica, foi uma das vítimas da Segunda Guerra Mundial. Durante esse conflito, escondida com sua família em um anexo de quarto em Amsterdã e, posteriormente, tendo presenciado os horrores do campo de concentração de Auschwitz, Anne escreveu um diário no qual relatou sua visão da guerra. Em 1947, esse diário foi publicado pela primeira vez e atualmente é um dos livros
mais lidos e conhecidos no mundo, permitindo que os leitores conheçam um pouco sobre a vida de Anne em meio aos horrores da guerra. Baseados nesse diário, foram produzidos alguns filmes, como O Diário de Anne Frank e Anne Frank, tá? A gente viu que é uma situação relatada que nos causa um pouco de agonia, de desespero, né? Imagina viver em meio a uma guerra. No início do texto, Anne comenta sobre uma atividade que desempenhava. Que atividade era essa? Ela falou que a família estava enchendo pacotes de tempero em pó. Quem costumava desempenhar essa atividade? Os presos. O que ela achava dessa atividade? Ela achava chata. Por quê? Pois deixava todo mundo tonto e rindo à toa. A partir do terceiro parágrafo, Anne conta a situação à sua volta. O que acontecia com as pessoas nessa ocasião? Ela fala que as pessoas pobres eram retiradas de suas casas sem permissão de levar qualquer coisa e, quando conseguiam levar algo, eram roubadas. Que proporções a guerra havia tomado? Ela menciona que bombas eram semeadas em solo alemão, milhares de pessoas eram mortas na Rússia e na África e que todos estavam amedrontados e inseridos no conflito. Como Anne se sentia diante desses acontecimentos? Ela fala que ela ainda era uma felizarda, pois ela tinha um lugar calmo e seguro, né, esse esconderijo, e ainda tinha um dinheiro para comprar comida. Em tempos de guerra, muitas pessoas acabam realizando feitos que as fazem ser lembradas. A foto ao lado foi tirada em 5 de junho de 1989, um dia após o famoso massacre da Praça da Paz Celestial, que vitimou um número ainda desconhecido de pessoas na China. Tal massacre ocorreu após uma série de manifestações pacíficas terem sido feitas por estudantes chineses que pediam um governo democrático. Na foto é possível ver um homem parado de forma desafiadora diante de tanques de guerra, em meio a muitos tiros e forte repressão. Ele realizou seu protesto. Ficando na frente dos tanques, sua identidade nunca foi descoberta, e não se sabe o que aconteceu com ele após esse ato de valentia, tá? Então, essa foto acabou virando também um trecho histórico, entrando para a história. Em relação ao futuro, Anne se considerava o quê? Egoísta. Ela se considerava egoísta, pois pensava no depois da guerra. Ficava ansiosa por roupas e sapatos novos, o que não acabou acontecendo, né? Ela e sua irmã foram levados para um campo de concentração e 2 anos depois acabaram morrendo. Anne reconhece o que deveria fazer para ajudar as pessoas? Sim. Ela fala que deveria economizar para ajudar as pessoas quando a guerra terminasse, tá bom? No final do texto, Anne revela a situação de algumas crianças. Que problemas as crianças do bairro enfrentam? Fome, frio e desamparo. Na Holanda, o que algumas crianças chegaram a fazer por consequência da guerra? Começaram a implorar por um pedaço de pão, tá? O texto lido é um trecho de um diário pessoal e, por isso, apresenta alguns elementos próprios em sua composição. Quando ela fala assim, ó, sua Anne, ela está assinando, tá? Quarta-feira, 13 de janeiro de 1943, é o cabeçalho. Quando ela fala querida Kitty, ela usa um vocativo, tá? O termo que ela usou para chamar. Qual é a importância do cabeçalho no diário? Se ela não colocasse data, de repente ia ficar difícil, né? Ou seja, o cabeçalho marca quando os episódios foram registrados, né? Quando aconteceram esses episódios que ela relata. Em um diário, qual é o vocativo normalmente utilizado? Querido diário. Isso ocorreu no texto lido? Não. Ela se dirige ao diário como Kitty, querida Kitty, tá? Qual pode ter sido a intenção ou finalidade de Anne em ter escrito um diário? Ela queria desabafar sobre os horrores da guerra, o que ela e sua família estavam passando, tá? Esse texto foi escrito em primeira pessoa.
Então, se a gente voltar lá um pouquinho no texto, ó, fui, né? Os verbos estão em primeira pessoa. Então, eu poderia sublinhar esse texto aqui, ó. Fui constantemente interrompida, tá? Logo no início do texto. O que justifica o uso desse tipo de pessoa em um diário pessoal? A pessoa ela está expressando, relatando suas experiências, sentimentos e fatos. Então é muito comum eu usar a primeira pessoa do plural, tá? Releia o diário de Anne Frank. Que tempo verbal é predominante? O presente. E por que isso ocorre? Porque quando a Anne narrou os fatos, eles eram recentes e atuais, tá? Que outro tempo verbal costuma aparecer em um diário? O passado, pois os acontecimentos costumam ser anteriores ao registro do diário, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o diário pessoal é escrito predominantemente em primeira pessoa e relata experiências e sentimentos vividos por quem o produziu. Em sua estrutura, costuma apresentar cabeçalho, vocativo ou saudação, corpo do texto e assinatura. O tempo verbal predominante é o passado, tá? Esse aqui é o Gandhi, tá? Ele foi um pacifista que, por toda a sua vida, pregou a não violência e lutou pela cultura da paz. Liderou a conscientização da população pela luta pacífica a favor da independência da Índia. Morreu tragicamente assassinado, mas seus ensinamentos permaneceram e são admirados até hoje. Além de terem se tornado modelos a serem seguidos em tempos de conflitos, tá? Ó, então eu vou deixar como sugestão de atividade a página 31. Agradeço pela atenção de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.